Não, que ela concordou na situação da menina. Ela tava também. Ela concordou, inclusive. Quando junta ali o Dudu, ficam os dois com cabeça de estrelismo. Ele quer aparecer e ela também quer aparecer. Então os dois se dão bem porque eles não se preocupam com não vou falar isso que eu vou magoar a Saori, não vou fazer isso que eu vou magoar a Tamires, não vou. Eles não estão nem aí. Não eles fazem de tudo pra aparecer. Tô chocada, hoje eu tô chocada. Entendeu? E é um negócio breado, que ela fica se achando dona dele e ele fica passando pano pra essas liseiras. Mas ela tem ciúme real dele. Não, ela tem muito ciúme dele. Ela tem ciúme real. Lá, mostrou ele pra mim também. Quem manda nele aqui? Quem é? Não sei o quê. Ficou aqui tirando piada que eu dormi, né? Mano, pelo amor de Deus, né? A mulher dessa... Não, pelo amor de Deus, tem que ter... Ela tem umas atitudes muito imaturas. Mas aí quando traz o que ela fez com o cantor, ela foge. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Gente, o que não faltou hoje foi fofoca nessa fazenda, hein? O grupinho meio que rachou. Tá uma falsidade, gente, retada. Porque tudo começou com a Tamires, né? Que levou a fofoca lá pra Sayori, que o Dudu e a Ioná chamaram ela de falsa. Chamaram a Sayori de falsa num determinado tempo atrás aí. E aí, gente, elas foram levar essa conversa pra Sayori. E aí, isso aí rachou o grupo. Olha como é que foi. A Carol tá agitando aí contra o Dudu pra... Elas têm razão, tá? A Carol e a Tamires criticaram a Ioná e o Dudu na cozinha logo após a conversa com a Manauara teve com a Ioná de estrelismo. Uma conversa que elas tiveram mais cedo, né? E a Ioná, mas a Tamires deu uma estranhada. Aí a Tamires falou assim, teve o assunto que o Creu de novo, que eu não achei legal. Não foi uma briga, mas ela falou que ele realmente iria fazer sacanagem e fez. Aí a Sayori falou assim, tudo que a Carol tá falando tá acontecendo. Ela falou do Creu, da Maria, da Ioná e do Dudu. Aí a Carol falou assim, minha filha, o faro aqui é grande. O faro é cachorro grande. E aí ela falou assim, pra ela tá todo mundo errado, pra Ioná, né? Só ela que tá certa. Todo mundo só quer perseguir ela. Quando junta ela e o Dudu, ficam os dois com a cabeça de estrelismo. Ela quer aparecer e ele quer aparecer. Os dois querem aparecer porque não se preocupam em magoar as pessoas. Eles não estão nem aí. Eles fazem de tudo para aparecer. Segundo a Carol, tá? Aí a Tamires falou assim, gente, que é um negócio que a Ioná fica achando dona do Dudu, que ela morre de ciúmes do Dudu. Aí a Saori falou assim que já percebeu isso. E a Saori falou, gente, que ela ficou chateada de verdade com o Dudu, que ela não esperava isso, dele ter chamado ela de falsa, principalmente ele, né? Mas a Ioná também chamou, mas não foi de agora, isso foi de antes, só que agora que a Manauara trouxe esse assunto. Inclusive, mais cedo, ela chegou a falar com o Dudu ali, e a Ioná falou que não lembra disso, que ela não falou. O Dudu falou assim também que não lembra, pediu os aí ela foi pedir os ADM para puxar isso aí, né? E aí ela teve um estranhamento aí com a Ioná até saiu de perto, porque ela se irritou, né, com o comentário feito pela Tamires e saiu da conversa. Aí a Tamires falou assim, mas mentir é estranho. Agora tem gente que fala as coisas e depois fala que não falou. Isso é babado. Lembrando que a Tamires falou que não ia salvar, que ela falou, que jurou de pé junto, que ela nunca prometeu salvar a Gabi, e ontem apareceu na edição do programa desmentindo ela, né? Tá aí a dona da verdade aí, dona Tamires, né? Aí ela foi levar a fofoca para as meninas, né? Depois, gente, juntou o grupinho ali na casinha da árvore, meteu a língua no Dudu e na Ioná. O grupinho, a Sayori chegou a chamar o Dudu de Judas. A Carol falou assim que a partir do momento que a Ioná começa a prejudicar o jogo deles, eles têm que escolher se vale a pena tomar ferro pela Ioná. Ou, né, para todo mundo acabar se revoltando contra eles por causa da Ioná. Né? Aí começaram a contar quantas pessoas que a Ioná já teve discussão na casa, e foram várias, né? Aí a Gabi falou assim, gente, que o Fernando estava falando mais cedo com o Dudu. E isso acontece, eles estão tramando. A Gabi tá falando assim que o Dudu e o Fernando estão tramando, mas nada a ver. Outra coisa também que incomodou muito o grupinho, gente, foi porque na hora do almoço, hoje o almoço foi separado, né? O grupão fez o almoço deles, teve treta no grupão também, tá, gente? Vou contar para vocês já. E o grupinho fez o almoço. E aí, depois que eles almoçaram, que o grupinho foi fazer o almoço deles. Aí o Fernando ofereceu um pouquinho do arroz de forno que eles tinham feito e o Dudu aceitou. O pessoal não gostou, tá?
Aí, gente, a Gabi chamou o Dudu de Judas também. E a Saori falou assim, e eu defendendo. Aí a Carol falou, eu falei, não vão brigar, Deus vai mostrar. E o Matheus falou, se ele não for na pessoa que ele falou, é Judas. Ou seja, estão esperando para ver em quem que o Dudu vai votar, né? Quem que o Dudu vai indicar, se ele vai mudar a indicação dele de última hora ou não, para ver se ele vai cumprir com o combinado com o grupo. A Gabi pontuou com o Dudu sobre a situação do almoço, em que eles tiveram um pequeno atrito. Aí ele foi e falou o seguinte, ó, se eles oferecem comida, deixa comer, como um pouco lá, um pouco cá. A Ioná tinha falado mais cedo no café, se eles fizerem comida, eu vou comer comida, não importa, né? Aí o Dudu falou assim que foi só o Fernando que ofereceu um pouco para ele, ele provou, mas o pessoal do grupo dele não gostou disso. E a Gabi falou assim, mas não foi minha decisão, foi o Fernando, seu amigo, o negócio da divisão da comida, né? Aí, gente, a Ioná, tava a Ioná, o Dudu, Ai, gente, esqueci o nome dele. Tava a Ioná, o Dudu, o Fernando e o Toninho Tornado na sala. E aí, o Dudu tava ensaiando como que ia ser o discurso dele. E aí, eles sugeriram que o Dudu colocasse uma venda nos olhos, aí o Toninho ia girar ele, e aí onde que ele parasse com a mão apontada, ia ser a pessoa que ele ia indicar. Só que ele ia ser uma brincadeira. Ele ia tirar a venda, indicar assim com o dedo, ia tirar a venda e ia falar assim, eu poderia indicar qualquer um aqui, mas vou honrar o meu chapéu de fazendeiro e vou indicar fulano de tal. Aí eles se divertiram bastante com isso. E aí o Fernando falou assim, ó, tá nascendo um novo grupo aqui, não sei o que lá. Aí o pai da Vitube ainda elogiou a Ioná, né? Falou assim que gosta muito da Ioná e tudo mais. Aí depois a Ioná foi comentar com o Dudu o seguinte, sobre um terceiro grupo. A Ioná falou assim, tô nem aí, forma um terceiro grupo, Dudu, porque ele tava falando que as meninas estão estranhas com eles, né? Todas as meninas estão estranhas com os dois. Aí ela falou assim, o primeiro não deu certo, forma outro. Aí o Dudu falou assim, os rejeitados dos rejeitados. Vamos ter que cozinhar para nós mesmos. Vai ser banana e sal. A Ioná falou assim, banana com sal, cuscuz e linguiça de frango Aurora. Vai ser o que a gente vai ter que comer aqui nessa casa. Aí, gente, no grupão também, essas treta aí, gente, do grupinho, eu acho que eles estão só perdendo com isso, né? Tá perdendo tempo, porque o grupão também não tá tão bem fechado assim também não, tá? Porque no grupão, o Chay, gente, ele tá muito estressado com a Renata, né? O grupo de lá, eles não estão tão bem com a Renata, alguns não. Ó, o Chay se irritou com um comentário feito por Renata para Maria. Se ficar com essas coisinhas daqui a pouco, eu falo, vai tomar no uke, falou o Chay relacionado a Renata. O Chay falou assim, tudo leva a entender aqui que eu falei para salvar a Gabile e deixar ela na mão no Resta 1. Aí a Maria falou assim, não, ela não deu nomes, ela falou um dos meninos. Aí o Chay falou assim, eu saí de vocês. Falei, deixa que eu seguro para salvar a Gabile. E ela, né, que é a Renata, surgiu com esse assunto como se eu tivesse falado isso. Por quê, gente? A Renata, ela tá com muito medo de sobrar no Resta 1, né? Porque ela não tá sendo prioridade de ninguém do grupo deles. Inclusive, gente, o Nizam, né, queria que a Renata tivesse perdido naquela prova do Lampião, que ela ajudou a Ioná e ela não perdeu. O Chay contou sobre a conversa, ele teve uma conversa com a Renata, né? Ele contou sobre a conversa que ele teve, mas eles não estão tão bem com a Renata, não, né? Depois a Renata também foi conversar ali, ela que defendia muito o Chay, né? Tinha um trem de Chay para lá, Chay para cá. Agora eles não estão tão bem mais, não, tá? Então é isso, gente. Tá aí, ó, o pessoal na casa, tava, né, na casinha da árvore mais cedo, né? O Matheus alertou o grupo para eles poderem parar de ficar quebrando o grupo toda hora, que não vai dar certo. Se fosse qualquer coisinha, eles quebram o grupo, eles desformam o grupo e acaba que eles vão acabar sobrando. A Ioná se irritou com o grupo mais cedo também, de tanto que depois disso, ela ficou na dela, ela falou que ela estava sendo silenciada e julgada. Aí ela falou assim, quando vocês forem brigar, eu não vou condenar, não. Tudo o foco é em mim. Ioná, Ioná, Ioná. O grupo também acusou a Ioná de fazer de vítima, né? Que a Ioná fica sozinha se fazendo de vítima. Então tá aí, gente. Essa situação
do grupinho atual é essa. Tá mais a Ioná e o Dudu sozinhos, o resto do grupo todos ali. E o grupão também tá com esse racha ali, tá? No mais, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o canal. Um beijo. Mais tarde a gente volta depois da formação de roça, né? Pra gente ver como é que vai estar fritando a casa lá e se deu tudo certo ou não, tá? Um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus.